que eu já estava numa fase desgastada, que eu falava, eu preciso sair disso aqui, mas eu não consigo viver sem ele. Porque eu não tinha liberdade pra nada. Foi a enfermeira pra me falar na minha cara, mas também, né, por que tu estava metida com aquela família? Ah, não, é a última vez que tu vai me ver, eu não vou mais te incomodar. Aí eu baixei o vidro do carro e ele atirou. Eu não podia sair de casa sozinha sem ele, eu não podia ter amigos, eu não podia ter acesso a celular, então eu vivia isolada. Como vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. E no começo era uma relação normal, muito agradável por ser a primeira relação, enfim. Um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Trabalhar muito com o meu psicológico, né? E eu fui deixando sem perceber. E os anos passaram, as crianças cresceram, se tornaram adolescentes, né? E começaram a perceber o que eu passava. Tipo, ele ia na minha casa, a gente tinha os mesmos amigos, a gente saía para os mesmos lugares. Eu não tinha liberdade para nada, nem para conversar, não tinha opinião de escolher uma roupa, escolher um tipo de cabelo, ou até pintar uma própria unha, isso eu não podia. Um relacionamento abusivo, ele não começa direto na agressão, né? São várias fases. E aí começou naquela fase, tipo assim, mas tu vai sair com fulano e tu não vai ficar comigo. Comecei a ceder, sabe? Tipo, não, isso vai ficar ruim pra ti, não, então eu vou ficar contigo. E chegou um dia que ele teve a primeira agressão, assim, na frente dos filhos. Aí naquele dia os meus filhos tomaram a atitude de chamar a polícia, né? E aí, naquele dia eu criei coragem de tirar as coisas dentro de casa. Aí expulsei ele. Só que não tinha feito a medida protetiva. E aí, às vezes que eu acabava não cedendo, eram vezes que ele acabava se exaltando. Mas ele tinha acesso à casa, porque ele ia ver os filhos, eu nunca proibi, né? Porque eu tinha medo dele, que ele me ameaçava. Até que chegou a primeira vez que ele tentou me estrangular. E daí, naquele dia, foi onde que eu fiz a medida protetiva. Daí, uma hora, assim, tipo, ele gritou muito e segurando meus braços, assim, e me chacoalhou, sabe? E eu lembro que eu me assustei muito, assim. Depois daquele dia da medida protetiva, levou 15 dias para acontecer, assim. Daí ele me esperou, eu estava trabalhando, eu cheguei do trabalho e ele estava esperando na frente de casa e ainda ele veio em minha direção e eu falei para ele que ele não podia chegar perto de mim. Acho que deu, assim, mais um mês ou dois, e aí já aconteceu a primeira agressão física, assim, de fato. E daí eu lembro que enquanto estava acontecendo, assim, eu falava, tu tá me batendo, sabe? Tipo, tava incrédula de que aquilo tava acontecendo, sabe? Daí ele disse, não, é a última vez que tu vai me ver, eu não vou mais te incomodar. Aí eu baixei o vidro do carro e ele atirou. E depois cometeu o próprio suicídio, né? Também na frente dos filhos. Eu tive catapora. E eu lembro, assim, que aquilo foi o fim. Tipo, ele queria saber de quem que eu tinha pego catapora. E na minha casa tinha um porão de chão batido, assim. E ele me arrastou naquele chão, puxando pelos cabelos. E aí, tipo, as bolhas da catapora estouraram atrás das minhas costas. Eu tenho várias marcas até hoje, sabe? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Os homens não aceitam o fim do relacionamento. A partir do momento que a mulher escolhe, né, tomar as rédeas da vida dela, ela começa a sofrer violência. Só que nunca começa ali, né, na violência física, sempre começa antes. A violência psicológica, por exemplo, né, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Quando ele saía com os amigos dele, ele geralmente chegava, tipo, muito bêbado. E aí, muitas vezes, ele queria ter relação e eu não queria ter.
E tipo assim, nem aí se eu queria ter ou não. Naquele momento eu não percebi que aquilo era um abuso. Que a gente estava tendo uma relação sem eu ter consentido, sabe? Ah, se você me deixar, quem mais vai te querer? Não deixa mais que ela saia com amigas, não deixa mais que vá visitar, né, familiares, até que ela vai ficar sozinha, não tem com quem contar, e aí o agressor ele consegue manipular do jeito que ele quer aquela vítima. E quando eu tive a atitude de enfrentar ele, porque eu nunca enfrentava, foi onde que ele teve o surto de dizer não, tu não pode deixar de mim, eu não aceito, tu nunca vai casar com outra pessoa, tu vai ficar comigo pro resto da vida, e se eu morrer, tu vai comigo. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. E a mulher não consegue se libertar, justamente porque ela sofre pressões da sociedade, da família, ela tem medo. Eu tinha muita vergonha de as pessoas ficarem sabendo o que eu passava. Eu tinha vergonha de dizer, vou me separar, sabe? Uma mulher separada. Eu fui criada assim, né? Muitos casos de mulheres com dependência afetiva, elas trabalham, ganham seu dinheiro. Muitas vezes são elas que mantêm a casa, mas a dependência afetiva acaba pesando muito. Que eu já estava numa fase desgastada que eu falava, eu preciso sair disso aqui, mas eu não consigo viver sem ele. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Há uma resistência em aceitar que a violência doméstica tem origem cultural. A questão de dominação e submissão, né, masculina, feminina, isso com certeza tem a ver, porque todos os casos eles se repetem. E eu acabei descobrindo que o pai dele batia na mãe dele. E eu lembro que eu fiquei muito triste, assim, quando eu associei que isso acontecia com ela, porque ela era uma pessoa, assim, muito querida. Só que, tipo assim, eu não associei que aquilo também estava acontecendo comigo. A gente compara, assim, com algumas leis. Por exemplo, a lei do cinto de segurança. Ela é recente, só que foi aplicada e rapidinho a sociedade entendeu a necessidade, né, tanto pela punição, né, da multa, como pela necessidade de segurança, começou a usar o cinto de segurança. Por que a Lei Maria da Penha ela precisa de constantes alterações para que ela seja aplicada efetivamente, né? É uma grande dificuldade em aceitar. Mãe, eu estou aqui a fim de lhe avisar que minha vida com ele não tem mais jeito não. A mensagem, ela cai num terreno muito fértil, porque são realidades, são temas que ou infelizmente eles presenciaram ou vivem em casa, ou no mínimo sabem de amigos, de familiares que passaram por isso. Esses jovens, esses adolescentes, em muito pouco tempo estarão envolvidos em relações afetivas, né? Construirão aí as suas relações, os seus namoros, os seus casamentos, e é importante que eles reflitam a respeito, né? do seu papel nas relações em que eles estarão envolvidos, mas também no seu papel como cidadão, levando esse conhecimento adiante, informando aquela pessoa que muitas vezes é vítima de violência e não sabe que ela tem direitos e que ela tem a quem recorrer. Hoje a gente percebe que muitos filhos que trazem a mãe para registrar. Os filhos, adolescentes, né, que passam a perceber que minha mãe sofre violência. Por que nós temos tantos atos de agressão física, verbal, psicológica no ambiente doméstico, dentro de casa? Qual é a origem disso? Até que ponto nós, infelizmente, estamos reproduzindo uma cultura que fomenta esse tipo de violência? Ontem desci no ponto ao meio-dia,
contramão me parecia, na cabeça a mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo engolido no centro da cidade. E na periferia, quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria, por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Os feminicídios, eles não têm uma redução significativa ao longo dos anos. Entre 2022 e 2024, o número de medidas protetivas de urgência solicitadas pelas mulheres vítimas e deferidas pelo Poder Judiciário aqui em Criciúma quase triplicou. 300 medidas durante o ano de 2022, 753 em 2023 e 1.065 medidas protetivas de urgência no ano de 2024. Então isso não é diferença, sabe? E para mim, isso deixa claro que está faltando movimento de políticas públicas, né? Porque se não melhora, porque está tudo igual. É preciso, além de fala e discurso, de realmente se investir mais, né, em políticas públicas nessa área. Foi enfermeira pra me falar na minha cara, mas também, né? Porque tu estava metida com aquela família. No momento que eu tava lá, nua, pra fazer um exame de corpo de delito. A gente tem ainda um processo que ainda está tramitando, mas ele não chegou a ser preso. E hoje em dia, eu acredito que essa possibilidade nem exista mais, porque se ele não foi preso naquela época em flagrante... Outro dia rasgou minha blusa de veludo. Eu mudei totalmente, mudei em tudo. Que eu ganhei. Hoje eu considero que eu tive uma chance de viver de novo. Mãe, eu juro. Alguém vai achar uma saída para te tirar da vida que tu não precisa ter. Se eu continuar com ele. É muito duro tu ouvir assim aquelas coisas de pai, mas tem mulher que gosta de apanhar, né? Não tem mulher que gosta de apanhar, sabe? Pela luz que me alumia. Se eu continuar com ele, não me chamo mais Maria.